Alô. Alô, 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 alô. Bom dia, comunidade brasileira. Estamos mais uma vez aqui no Plaza, onde tem o Seabras, na Militar, com a Sample Road, Pompano Beach, estado da Flórida, Estados Unidos da América. Queremos, em primeiro lugar, congratular ao pastor Wellington Lira e a missionária Poliana e o Danielzinho, uma família que tem oferecido suas vidas para cuidar de um floco, de um grupo, a qual o Senhor designou para eles. Hoje faz 3 anos que eles iniciaram a obra e estamos muito felizes, da qual eu também faço parte ali daquela casa de oração, daquele grupo que é parte do corpo de Cristo, da Igreja de Jesus Cristo na Terra. E é muito bom a gente enfatizar que não há diferença no nosso meio. Todos aqueles que são de Cristo são parte do corpo de Cristo, e reconhecemos os homens que são chamados a oferecer sacrifício em prol do próximo. E vamos abrir nossa palavra em primeiro lugar. Antes, claro, vamos orar. Vamos orar. Senhor Deus Todo-Poderoso, é no nome de Yeshua HaMashiach, que é Jesus Cristo, que te pedimos, Senhor, que Teu Santo Espírito aqui neste plaza possa tocar o coração daqueles que vêm aqui, que aguarda por este momento de ouvir uma palavra, por aqueles que ainda não conheceram Jesus Cristo, por aqueles que estão afastados do caminho do Senhor. Que hoje seja um dia de conserto. Sabemos que Tu está próximo, Senhor, e te pedimos que a Tua graça, que o Teu amor, que a Tua misericórdia seja conosco, e que Teus anjos invadam este lugar e o Espírito Santo tenha liberdade de falar aos corações aqui, no nome de Jesus Cristo. Amém. A escritura que eu quero trazer aqui está em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 50 até o 58. Queria que todos prestassem atenção. E diz: E agora digo isto, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis aqui, vos digo um mistério: na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão primeiro, incorruptíveis, e nós que estamos vivos também seremos transformados, porque convém que isto que é corruptível, que é o nosso corpo,
se revista de incorruptibilidade, que isto que é mortal, que é a nossa carne, se revista de imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, e isto que é mortal se vestir de imortalidade, então cumpre-se-á a palavra profetizada por todos, inclusive por Jesus Cristo, por todos os profetas. Tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado. O aguilhão da morte é o pecado. E a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus, que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que vosso trabalho não é em vão no Senhor. Essa escritura fala para os que dizem que aceitaram Jesus Cristo, para os que realmente aceitaram Jesus Cristo e para aqueles que ainda não conheceram Jesus Cristo. Aqueles que não conheceram Jesus Cristo, nós iniciamos lá no versículo 50, dizendo que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. Irmãos e irmãs, comunidade brasileira, o Senhor é maravilhoso. O nosso Senhor Jesus Cristo, Ele investiu a sua própria vida por você e eu. Ele não só investiu a sua vida, mas Ele deu a sua vida para que nós pudéssemos ter vida. Ele tomou sobre si o teu e o meu pecado. Esse é o amor de Jesus Cristo. Ei, você aí, este é o amor de Jesus Cristo. Ele tomou sobre si a tua culpa, para que você não fosse destruído pelo pecado. Porque nós entendemos que o salário do pecado é a morte. Mas essa morte, irmãos e irmãs, não quer dizer que você morre e acabou. Não. É uma morte aonde você será separado de Deus para toda a eternidade. Você entende isso? Quando você aceita Cristo, você recebe vida, e vida em abundância, e então terá vida com Cristo por toda a eternidade. Mas, se você deixar esta vida sem o nosso Senhor Jesus Cristo estar em tua vida, você irá para um lugar aonde aguardará o dia do grande julgamento, e dali por diante você viverá num lugar de tormento. Diz a Escritura, é um lugar de fogo e enxofre, que jamais se apaga. A dor é tremenda, o sofrimento é tremendo.
A escuridão, você não vê nada, mas você ouve gritos e gritos de milhões e milhões de pessoas, incluindo Satanás e todos os anjos caídos. Isso é o que vai acontecer depois do grande julgamento que acontecerá bem breve. Não vou entrar em detalhes. Mas o que eu quero trazer aqui hoje é que nós podemos estar livres deste grande julgamento. É por isso que o Senhor Jesus Cristo veio a este mundo, como havia sido profetizado por todos os profetas do Antigo Testamento. Ele nasceu de uma virgem e viveu uma vida em obediência ao Pai Celestial. Escolheu 12 homens para preparar o Evangelho da Graça. E todo aquele que pela fé em nosso Senhor Jesus Cristo crê que Ele morreu e ressuscitou no terceiro dia, esse terá vida e vida em abundância. Esse é a mensagem para quem não conhece Jesus Cristo. Acredite, Jesus Cristo é a única porta de salvação. Se você acha que a sua vida aqui nessa terra é só por aqui, você está preocupado no que tem que fazer amanhã, no que tem que fazer daqui uma hora. Simplificando, você se preocupa com tudo, menos em conhecer o nosso Deus, o nosso Senhor. E então, virá dias aonde você chorará, porque não terá condição de ter mais homens na rua pregando o Evangelho. Não terá mais condição de ter uma Bíblia, porque será toda recolhida. E está próximo a isso. Está muito próximo. Então, pelo amor que Jesus Cristo tem a você, pelo amor de Jesus Cristo, que foi deixado naquela cruz, que Ele foi abatido, que Ele tomou sobre si o meu e a tua culpa. Foi feito miserável, mas Ele venceu a morte. Ele morreu naquela cruz, e quando disse que estava tudo consumado, era o consumado de ter resgatado todo o poder que havia na mão de Satanás, da qual Adão havia perdido quando Satanás escravizou Adão e toda a humanidade desde o Jardim do Éden. Jesus Cristo restaurou, e diz a palavra que ao ressuscitar Ele recebeu todo o poder acima dos céus, na terra e debaixo da terra. E a Escritura ainda vai mais longe, que diz que todo joelho, não importa se de humano ou se dos que caíram, terão que se dobrar e declarar que Jesus Cristo é o Senhor. Então, meu amigo e minha amiga, comunidade brasileira aqui no Plaza do Seabra, eu te digo que se você está com a vida sem nem tirar um tiquinho de tempo para conhecer esse Deus, você está num grupo de risco, assim como se você estiver num lugar de muito movimento
e estiver sem máscara, estiver afastado das pessoas, você está num grupo de risco de pegar o coronavírus. Então eu te digo hoje que a sua vida depende da tua escolha. O mundo prega que todas as religiões levam a Deus. Isso é mentira. O único caminho para o céu está escrito na palavra, é através de Jesus Cristo. Ele é o único. Se você está dependente de ficar orando para imagens chamadas santos, se você está dependente de achar que vai morrer e vai voltar ressuscitando para se progredir espiritualmente, isso tudo é uma mentira que Satanás espalhou no mundo para que as pessoas não conhecessem Jesus Cristo. E eu te digo que os 66 livros da Bíblia são a verdadeira palavra do Senhor, que te capacita para entender este Deus, e também é um guia para que você possa viver uma vida de acordo com os preceitos do Senhor. E se você tirar um tempo para ouvir a palavra, porque a palavra diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, então eu aconselho você a ir no YouTube e entrar Bíblia em áudio e ouvir os livros, e você vai ouvir a verdadeira palavra e ela vai te libertar, e você vai entender que você não precisa de depender do Buda, você não precisa de depender do santo que é empregado por algumas crenças. Você não precisa depender achando que você vai morrer e reencarnar. Isso tudo é um engano para que você não conheça Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele disse que ele é o único caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, ou seja, para o céu, senão através dele. A palavra diz também que só há um nome debaixo do céu pela qual o homem pode ser salvo, e este nome é Jesus Cristo. A Escritura também diz que para ir para o céu é necessário santidade, e essa santidade só é possível mediante ao estudo da palavra diário, para que você seja moldado aos costumes do Senhor, e também uma vida diária de oração. O Senhor ama todos nós. Ei, você aí, ó, todos nós. O Senhor Jesus, ele nos ama. Por isso que ele chama pessoas como eu. Como eu não só tenho, eu tenho muitos que fazem isso, que vêm à rua para te trazer a palavra, porque você não tem nem um pingo de vontade de abrir nem seu celular para estudar a palavra, quanto mais ir num lugar para ouvir um culto. Então o culto é de rua. Então eu te digo, abra os olhos, porque a Escritura aqui diz que no momento, num abrir e fechar de olho, ante a última trombeta, a trombeta soará e os mortos ressuscitarão. Haverá uma ressurreição que é chamada o arrebatamento, e essa ressurreição é a ressurreição do povo de Deus. Haverá uma segunda ressurreição, mas isso é para depois, que só vai ser para aqueles que não foram salvos. Mas o que nós estamos aguardando agora é a ressurreição do povo de Deus, o arrebatamento da igreja, aonde a igreja será tomada para as bodas do Cordeiro,
para um casamento com Jesus Cristo. Jesus Cristo é o noivo e a igreja é a noiva. E eu te digo, irmãos e irmãs, se você não parar para analisar o que eu estou te dizendo, se o arrebatamento acontecer hoje ou amanhã, e você não estiver em Jesus Cristo, sua vida será mais miserável do que você jamais pensa. O Senhor nos ensina que é impossível ver ao Senhor sem santidade. No céu não entra pecado. Entenda isso. Por isso é importante, quando você aceita Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida, entendendo que todo pecado que está sobre você, a ira de Deus está sobre você. E então, quando você aceita Jesus Cristo, Ele toma sobre si o teu pecado, a tua culpa, e põe em você a justiça dele. E então, você é feito nova criatura. E o Espírito Santo de Deus vem habitar em você. Nós não temos olhos para ver, mas se tivéssemos descortinado a nossos olhos, nós veríamos a luz em cada um dos que aceitaram Jesus Cristo, se fosse dado o poder de ver de cima aos habitantes da terra. Nós somos luz de Deus nessa terra. Nós somos representantes de Cristo nessa terra. Eu te convido a ser representante de Cristo nessa terra, porque Ele fez isso possível para que você e eu pudéssemos ser salvos. E para estabelecer o reino de Deus, nós precisamos viver uma vida de acordo com a vontade do Senhor. E quando a trombeta tocar, naquele grande dia, aonde acontecerá a ressurreição do povo de Deus, o arrebatamento, convém que o corruptível se revista de incorruptibilidade. Ou seja, aqueles que estiverem preparados serão resgatados pelo Senhor com o corpo glorificado, assim como o corpo que ele recebeu naquele terceiro dia, quando ressuscitou dos mortos. Então, eu te agradeço se você, no nome de Jesus Cristo, puder tomar esta informação e pesquisá-la, orar, pedir ao Senhor discernimento do que está sendo falado aqui. E você verá que a sua vida depende do nosso Senhor Jesus Cristo, para que você tenha vida. O Senhor venceu a morte. Por isso nós seremos revestidos de imortalidade, para que se cumpra as Escrituras. Porque a morte foi tragada na vitória de Jesus Cristo. E louvado seja o Senhor. Aqui temos chuva que está vindo. Então, eu vou parar aqui. Meu amor, parar aqui um pouco, porque não queremos molhar o nosso material de trabalho, para que na próxima semana nós possamos vir aqui. Eu convido a todos a entregarem sua vida, a entenderem que a sua vida é apenas
um pequeno fiapo. Eu não sei se vocês entendem o que é fiapo, mas na minha terra fiapo é algo muito pequeno. A nossa vida aqui neste mundo, ela passa assim como o vento. Então eu te digo, irmão e irmã, cuide para que você seja reconhecido naquele grande dia como servo e serva do Senhor. Porque assim como diz na palavra, as 10 virgens estavam dormindo, e quando foi dito, aí vem o noivo, todas elas se levantaram, e 5 delas estavam preparadas, e 5 não estavam. Não queira ser parte daquelas 5 que não estavam preparadas, porque a dor e o choro serão de muita grandeza. Eu quero deixar aqui no nome de Jesus Cristo mais uma semana neste lugar. Evangelista Roberto Rocha e sua família, se você tiver alguma pergunta, quiser alguma oração, se você quiser Bíblia, nós temos para te presentear. Inclusive você do Facebook, se você quer uma Bíblia, nos mande uma mensagem que nós podemos enviar para ti. E o meu desejo é que o Espírito Santo encontre liberdade de tomar o seu coração e transformar a sua vida, para que você seja adotado como filho e filha do Altíssimo, se torne uma nova criatura, não mais natureza de Adão, mas natureza do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu deixo isso aqui no nome de Jesus Cristo. Amém.